Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de uma questão interessante que a maçonaria acabou sendo acusada, né, na verdade até por um irmão aqui pelo jeito, no melhor dos sentidos, obviamente, né, cara? Stalingrado está ligado. Nossa, olha que falou, vamos resumir a maçonaria: gnósticos, deísta, cabalista e alquimista. Simples assim, um TFA. Não sei, o TFA é o tal do tríplice fraternal abraço, né? Então, aqui o Stalin, nossa, o Stalin, cara, olha o nome que os caras usam, né? Não, talvez não conheça a história, né? E se conhecer e usar esse nome é pior ainda, né? Certo? Maçonaria gnóstica deísta, né? Deísta e cabalista e alquimista. Vamos ver aqui se reflete de fato, né, nos conceitos da maçonaria, se ela é tudo isso que o Stalin aqui falou. Espero que o primeiro nome não seja Joseph, certo? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu vou fazer um convite do fundo do meu coração, que é: faça a sua inscrição, já deixa o seu like e ative as notificações, assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam a maçonaria. E também eu gostaria de deixar um recado muito importante para você que pensa no futuro. A palavra-chave é planejamento. Presta atenção nesse recado. Milagres não existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta, você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros, um negócio de irmão para irmão. Então o Stalin fez esse comentário aqui, né? Vamos resumir a maçonaria. Gnóstico. Maçonaria gnóstico, né? Aí já temos duas vertentes. Se você falar em gnósticos, eu acho que não duas, três, né? Nós temos os originais, né? Que seriam lá da época de Jesus Cristo, que seria uma corrente, né? Daqueles ascetas que viviam nas cavernas, que buscavam a introspecção, né? Que tinham toda uma disciplina dedicada, né, a essa busca interior, né, que são os gnósticos reais, na verdade, né, são essa linha gnóstica. Daí nós temos os neognósticos, aí, que são essas linhas que surgiram depois, basicamente lá do Samuel Aumveor, né, que são podemos pôr, se proclamam gnósticos, né, mas a gente pode pôr novos gnósticos, né, que trata de outros assuntos da linha do Samuel, certo? E nós temos a questão da gnose, né? Gnose quer dizer conhecimento, né? Conhecimento, sabedoria, né? É uma coisa muito mais sutil, né? Então seria justamente isso daí, a sabedoria, né? Alcançada, né? A gnose, né? Que seria o mix, na verdade, dessas duas palavras, conhecimento e sabedoria, né? Seria a amplitude, né? Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria é a forma adequada de utilizar o conhecimento. Então você não alcança a sabedoria se não tiver determinado conhecimento. Pode ser empírico, pode ser, na verdade, racional, né? Daí tem toda a filosofia que explica as mais variadas formas, né? Sobre isso daí tem a metafísica também, né? Que fala, muitos filósofos antigos falaram justamente, né, que o real conhecimento ele é oriundo da... Claro que você tem que ter uma base, né? Você tem que ter um acervo muito grande de conhecimento, né, para você intuir, né? Então a verdadeira gnose seria justamente isso, né? A sabedoria, mas de uma forma intuída, inclusive, né? Então tem todo isso daí é na verdade, uma grande linha de pensamento, né, que deveríamos nos dedicar aí a ter muito mais tempo para pensar, né, como que se agrega a sabedoria, né, e como que ela vem, né, do que se trata. Será que é simplesmente um conhecimento acadêmico? Não é. Já vou dizendo assim. Então a maçonaria, como ele falou ali, então eu já fiz a definição das três linhas de gnose, né? Então a maçonaria não é, na verdade, aqueles gnósticos originais, certo? Lá do Oriente Médio, né? Também não se trata desses neognósticos, né? Mas busca essa sabedoria transcendente, vamos pôr desse jeito. Aí sim, eu concordo.
deísta, né? Então tem um conceito na maçonaria, né? Nós temos, né, a questão do teísmo, né? Teísmo, deísmo, agnosticismo e ateísmo, né? Isso aí são convenções, na verdade, que são usadas em relações ou correntes, melhor falando, né? Correntes religiosas, certo? Linhas que se dedicam à religiosidade, né? Entendendo que, né? é mais dessa linha da religiosidade, esses termos, né? Por quê, né? Teísmo, né? O teísmo é a crença em Deus, Theo, Deus, né? Theo é Deus, né? Daí a corrente ela pode ser teísta, como nós tivemos aí religiões antigas que eram politeístas, né? Muitos deuses, né? Mas era teísta, acreditava numa divindade ou em muitas divindades. Aí deísta, né? Que acredita na existência, mas não vê uma relação muito detalhada, né? Não vê a questão da iluminação, por exemplo, da proximidade da divindade. Então isso daí seria o deísmo, né? Daí você tem o agnosticismo, né? Que mais ou menos crê, mas não crê, né? Crê ou não crê, né? Pode ter essas duas vertentes, crê ou não crê, né? Nessa existência mais metafísica, podemos pôr desse jeito, e o ateu que nega, né? O ateísmo é negação, ateu é negação, a é não, né? Não, então não teu. Ateu, não crê na divindade. Então tem essas relações. Como eu falei, via de regra, isso daí seriam rótulos, né, para determinadas linhas religiosas. Certo? Algumas pessoas, que eu acho particularmente de maneira equivocada, né, acabam trazendo essa questão para a maçonaria, né, por causa dos ritos, né, que os ritos eles acabaram surgindo lá no século 1700, basicamente, né, a estrutura ritualística que a gente vê hoje dos sistemas maçônicos basicamente surgiu lá. Né? Não teve muita coisa nova que apareceu depois disso, a raiz é lá na França, basicamente, né, de tudo que a gente vê, certo? Alguma coisa na Inglaterra, alguma coisa na Alemanha, mas basicamente o mais popular, talvez o mais praticado no mundo inteiro, tem raiz francesa. Ponto. Certo? Vão estudar quem não acredita no que eu estou falando. Certo? Então, naquela ocasião, né, do século XVIII, a linguagem coloquial, podemos pôr desse jeito, ou comum, ou que o pessoal utilizava até de uma forma vulgar, né, se utilizava uma linguagem cristã. Então isso traz muita interpretação equivocada, inclusive, né, nesses aspectos de fazer uma classificação da maçonaria, né? Então o pessoal procura entender, né, sobre o ponto de vista, daí eu até entendo, né, não recrimino isso daí, porque o ponto de vista da pessoa, o que acontece? A pessoa, até um maçom mesmo, né, ele geralmente é criado, né, basicamente, ou costumeiramente, a família tem uma determinada religião. Então ele começa a aprender essas questões de religiosidade, né, e vê alguns aspectos muito parecidos à maçonaria, então ele faz essa associação. Então existe essa problemática. Né? Por que é problemática? Porque a pessoa tem que aprender a dissociar, na verdade, e aprender a separar e conhecer os limites, né, do que é um sistema de metafísica, do que é um sistema religioso, do que é um sistema iniciático como a maçonaria. Existem limites, né? As coisas têm limites. Certo? As coisas têm limites. Né? Quando um interfere no outro, alguns símbolos eles podem ser correlacionados ou intercambiáveis, certo? De uma linha ou outra, né? Mas tem que se tomar muito cuidado com isso. Para você fazer uma interpretação adequada, você tem que ter um nível de conhecimento muito avançado, certo? Então é meio problemático. Né? Então, colocar a maçonaria como teísta ou determinado rito, eu já até tenho vídeos aqui que falam sobre isso aqui. Aquele rito é deísta, é teísta, é agnóstico, é não sei o quê, blá, blá, blá. Isso daí é um equívoco, no meu ponto de vista é um equívoco. Né? Então, mas entendo, né? Tem gente, cada um, né, faz o que quiser, faz a sua interpretação, né? Depois, lá na frente, quando vai pesquisar com mais profundidade, vai, putz, né? Daí tem que ter a coragem, né, de falar, putz, eu errei, né? E comigo já aconteceu isso daí várias vezes. Você vai estudando, né? Maçonaria é um exercício de pesquisa e aprofundamento constante. Então você todo dia, né, acaba conhecendo coisas novas, vendo aquela coisa, né, de repente, que aquela doutrina, aquele ensinamento da maçonaria sob uma outra perspectiva e acaba ampliando, né? Isso daí é consciência que vai aumentando. Então, a maçonaria é esse exercício. Então, eu não diria que ela é deísta, né, cabalista. Então, como eu falei ali dessa questão das separações, né, o cabalismo cabala, né, uma doutrina dentro da linha assim, do que a gente pode chamar de judaísmo. Né? Escrevi 2 livros sobre essa questão. Posso, na verdade, assim, me considerar assim, um conhecedor dessa linha doutrinária, que é a Kabbalah,
né? Seria justamente uma doutrina dentro do que a gente entende. Eu não vou entrar no que é judaísmo, né? Se é um povo, se é uma religião, se é um aspecto, né? São muitas facetas que envolvem esse tipo de questão, mas é uma parte lá dentro, né? E não é como o pessoal diz, é parte esotérica do judaísmo. Não, não é isso, como religião, né? Não é parte. Daí você está descaracterizando todo o restante do judaísmo, que tem muito esoterismo também, né? É uma disciplina à parte, né? Onde tem algumas peculiaridades baseadas lá no Sefer Yetzirah, Sefer Bahir, o Zohar também, né? Então existem alguns cânones, né? Alguns livros base que trazem isso daí tem os samaritanos, os tachidismos, e daí tem várias linhas de cabala também, para quem não sabe, né? E surgiu lá na Espanha, né? Abrão Abulaf, então uma historinha antiga aí para quem se dedicou já ou se dedica, procura entender mais. Então, obviamente, né, para quem me conhece e assiste aqui, percebe que eu já comentei em um outro vídeo aqui público, né? A questão, por exemplo, da invasão dos cabalistas que ocorreram a partir de 1740, mais ou menos, dentro da maçonaria, quando surgiram os graus superiores, né? Então surgiu essa questão dos cabalistas, invasões dos cabalistas dentro da maçonaria, que eram pessoas, na verdade, né, que eram maçons, mas se dedicavam a esse estudo do judaísmo, por exemplo, né? Vamos pôr assim de forma bem genérica, o estudo da cabala, na verdade, que eram maçons, né, também. A maçonaria é uma corrente aberta, né? Então ela não, vamos dizer assim, ela fomenta, né? Isso que eu queria dizer, que a pessoa tem seu aspecto religioso, né? E tinha muitos judeus também, né? Tinha muitos judeus, a grande maioria eram cristãos, né? Muitos até sacerdotes, né? Pastores, etc, certo? Mas também tinha essa linha do judaísmo, principalmente na França, né? Então houve sim uma invasão dos cabalistas, né? Como eu falo, certo? Isso é aquele temperinho, né? Na verdade que não, vamos dizer assim, ó, não teve uma influência que impactou nos sistemas maçônicos em si, certo? Porque eles têm uma outra natureza, mas sempre em cada grau ele aparece alguns temperinhos cabalísticos, sim, aparecem, sim, tem isso daí, justamente porque a maçonaria, como eu falei, na verdade, ela se declina também muito a questão do estudo do Velho Testamento, então isso é muito proeminente nos graus superiores, sem dúvida nenhuma, né? E obviamente, claro que vai ter escapamento aberto. E, obviamente, vai ter alguma questão dos cabalistas aí. Tem uma rápida aqui do lado, sabe? Às vezes chegam os afetados aí, ficam passando, né? E alquimistas, você falou aqui, ó. Gnósticos, deístas, cabalistas e alquimia. Se resume a isso, né? Depois a maçonaria se resume a isso, né? E alquimistas. O que é alquimia, né? Então, aí é um troço interessante, né? As pessoas às vezes olham para uma ótica só. Alquimia é um troço bem complexo, né? Nós temos a alquimia da Idade Média, nós temos a alquimia do Oriente Médio, temos a alquimia oriental da China, da Índia. Então você veja, não é um movimento que aconteceu em determinado momento da humanidade, né? Observava-se, obviamente, a questão da transformação dos metais, mas se fazia uma metáfora, né? A transformação se observava a questão dessa transformação dos metais, né? Queriam buscar lá transformar os metais em ouro, né? O ouro representa o espírito, para quem não sabe, né? Certo? E a busca da pedra filosofal, né, buscava essas questões aí, entre outras coisas que os alquimistas também trabalhavam. Na verdade, se você fizer se colocar uma base comparativa, né, são metáforas, né? Obviamente existiu a alquimia, se estudava a química, depois acabou se dissociando essas questões, elas acabavam se separando mais. Então, tinha essa alquimia operativa mesmo, prática, vamos pôr desse jeito, prática no sentido de lidar com os metais. Então isso de fato existiu e existe até hoje, né? Só que daí tinha o alquimista, assim, vamos dizer, no termo mais sutil, na compreensão mais sutil, que era justamente essa busca dessa transformação, né, que é o solve et coagula. Aí sim eu concordo com você aqui, Stalin, sabe, Stalin. Eu concordo com você que basicamente, né, nós temos aí na história da alquimia, principalmente a maçonaria trouxe muito das influências alquímicas da Europa, certo? Da Europa, certo? Então a base da alquimia, assim, na influência, sim, tem, né? Porque eu sempre falo daquele axioma, né, que é o vitriol. Isso daí é um axioma alquímico, né? Visita interior de terra e retificando em Vênus ocultam lápide.
Visita o interior da Terra e lá encontrarás a pedra oculta, né? Então se trabalha muito nessa questão da essência, né? Do nigreto, do rubeto, do albeto, né? A transformação dos metais, isso daí. Só que isso daí é uma analogia para a transformação do homem. E existe toda uma metodologia. Então, a alquimia, de fato, se trata justamente dessa quebra, né? Então, a pedra, por exemplo, fazer uma analogia, né? Vem uma pedra preciosa. Então, ela solve, né? Agrega novos valores e coagula. Então, se quebra e se solidifica, né? Com novos valores. Então, se transforma, muda de condição. É uma analogia à questão justamente da iniciação, por exemplo. À medida que o indivíduo vai aumentando seu nível de consciência, né, ele vai se quebrando, né, no sentido assim, mais íntimo, né, dos valores, muitas vezes vem com valores equivocados, né, certo? Não compreende bem o que são os valores, certo? Virtudes, principalmente, também, né, não consegue concatenar, de fato, do que se tratam essas ideias todas, né? Então vem com, às vezes, ideias deturpadas e degenerativas com relação a isso que eu estou falando. E daí passa, justamente, né, tem que ser quebrado, né, agregar novos valores, novas virtudes e assim coagula. Então é isso aí. Esse processo. Aí sim eu concordo com você, existe essa questão da maçonaria. Mas, eu reitero, né, vamos resumir a maçonaria, vamos resumir a maçonaria em gnósticos, deístas, cabalistas, alquimia. Simples assim. Não é tão simples assim. Como eu defino a maçonaria aqui, né, é um ponto de convergência de uma série de linhas. Tem muito mais coisa. Isso aqui que você falou é só um pedacinho. Tem toda a questão dos operativos, que é a questão base da maçonaria, né, que foi pego de exemplo os operativos das guildas, né, que construíam as catedrais. Então, continua se utilizando essa simbologia, né, nessa metáfora de construção, né, mas tinham os clubes de cavalheiros, né, os clubes intelectuais da aristocracia, né, que se discutia uma série de coisas, e daí que vem essas influências da alquimia, do gnosticismo. Você esqueceu do hermetismo, né? Tem o hermetismo e da cabala, vem desses clubes, das conversas desses clubes, até de outras circunstâncias, mas também tem a questão das academias, né? Que são as universidades, basicamente, que a gente tem hoje, né? Universidades, centros acadêmicos, né? Que trazem toda uma intelectualidade que a maçonaria busca até hoje, né? E essas academias que eu estou falando eram instituições que buscavam resgatar o conhecimento clássico, né? Então é um troço muito mais alto, mais sutil, né? E tendo todo esse acervo de conhecimento, você poderá, reitero, poderá alcançar o nível metafísico, o nível esotérico de consciência, onde você entenderá a questão metafísica da maçonaria. Então essa parte que você falou, ela é uma subparte de uma pequena parte que faz parte da doutrina da maçonaria. A maçonaria não se limita somente a isso, mas recebeu determinadas influências sobre esses aspectos que você falou. Espero que tenha sido claro nesse vídeo, né? E quer saber mais sobre essas questões todas? Ali conheça meus materiais lá no meu site luismiller.com.br. Aguardo você no nosso próximo encontro e um fortíssimo e grande abraço.